Imagine que você inventou uma palavra hoje, uma palavra tão comum que todo mundo usa no dia a dia, porque você fez para todo mundo usar. Seu propósito era: venham pessoas, usem essa palavra que eu acabei de inventar. Agora do nada, imagine que duas grandes corporações de alto valor se juntaram em um pacto super secreto para roubar essa palavra de você e fazer com que ninguém mais usasse. Bem, foi isso que aconteceu por 50 anos. A Marvel e a DC barraram diversas pessoas de usarem a palavra super-herói, mas foram impedidas por um grupo de bebês. E esse é o nosso vídeo de hoje. Olá pessoal, eu sou o Drolino e esse é mais um vídeo desse canal, que quando eu lembro a senha, eu venho aqui e posto um vídeo novo pra vocês. Mentira gente, eu não tenho tempo pra ficar fazendo vídeo toda hora. Mas hoje eu resolvi falar um assunto que eu já queria falar há muito tempo, de como foi que a vermelhinha e a azulzinha se juntaram para roubar uma palavra que, em tese, deveria pertencer a todo mundo. Ou será que não? Toda a história tem um começo, assim como toda palavra. A palavra super-herói deriva da palavra francesa super heroes, e ela teve sua primeira aparição registrada ainda no fim do século XIX, aparecendo pela primeira vez no dicionário inglês de Oxford em 1899. A estrutura da palavra possui uma singularidade muito bela que une o latim, o grego e o francês, que caracteriza o que conhecemos como super-herói. No Brasil, ela passou a fazer parte do nosso vocabulário com o tempo, inclusive entrando para a Academia Brasileira de Letras e para o vocabulário ortográfico da língua portuguesa. Mas sem muita enrolação, bora logo entrar para a história de hoje, porque tem muita coisa para vir aí. Para entender o assunto de hoje, será necessário voltar um pouco no tempo, porque ao contrário do que muita gente pensa, não foi a Marvel, muito menos a DC Comics, que inventaram o termo super-herói, tendo em vista que a palavra, além de possuir uma origem francesa, já estava inserida no contexto dos Estados Unidos desde 1800 e bolinha. A palavra, posteriormente a isso, já aparecia em outros contextos, como posteriormente em jornais, folhetos, cartas, contos e demais unidades. Isso ainda em 1909, quando figuras como o Superman, Capitão América, Homem de Ferro, Batman, Mulher Maravilha não existiam. Nem sequer o próprio Hugo Danner, que é o protótipo do Superman, existia. Acontece que a Grande Vermelha e a Grande Azul viam que o nome tinha um grande valor mercadológico e passaram a fazer movimentações políticas e jurídicas para fins que beneficiassem as duas. Algo complexo de se fazer, mas que por algum motivo elas conseguiram. Vamos continuar a história. No ano de 1967, as duas pegaram e registraram a palavra super-herói para um contexto assim de fantasias, sabe, gerais, infantis, carnavalescas e etc. Dando uma certa cartada final em 1977. Elas meio que se juntaram para fazer uma espécie de guarda compartilhada. Só que elas só conseguiram a guarda definitiva desse objetivo em 1979, quando o escritório de patentes e marcas, né, dos Estados Unidos resolveu deixar
a guarda dessa criança, que é o super-herói, sob a tutela das duas. Observem, duas empresas grandes, concorrentes entre si, tiveram que unir forças para estabelecer uma marca conjunta, barrando qualquer pessoa, dentro do contexto dos Estados Unidos, de usar o termo e a marca super-herói, independente do produto que fosse. Ninguém poderia falar super-herói além dessas duas. Você provavelmente deve estar se perguntando, mas como elas conseguiram pegar uma palavra e uma estrutura que já estava em domínio público, tendo vista que ela não possui origem americana e também não possui nenhuma estrutura vigente que determine que ela pertence a alguém, já que a sua própria estrutura veio do domínio público, já que vinham de diversas mídias e de diversos lugares. Basicamente, é como funciona. Entender o domínio público também significa entender como funciona a marca registrada e o genericídio. Nesse contexto aqui, a marca registrada muito está inserida no sentido de beneficiar uma empresa. E a justiça, em vários lugares do mundo, sempre vai ter suas regalias em torno do empresariado e sempre procurará protegê-las. Não importa se o produto está em domínio público ou não. Não importa se a figura histórica pertence a alguém ou não. Sempre irá beneficiar quem tem mais. No geral, Marvel e DC nunca precisaram fazer grandes batalhas jurídicas, brigar com pessoas por aí porque elas usavam a marca super-herói. Elas só precisavam de uma estrutura que beneficiasse seu terror financeiro através de toda a intimidação sistêmica, né, já que elas controlam algo, e nesse caso são esses personagens e esses produtos, e também de um assédio jurídico, que pode ser direto ou indireto, para assustar essas pessoas. De toda forma, o poder que essas empresas tinham fez com que elas chegassem onde elas chegaram. Até mesmo em seus momentos de crise, elas ainda tinham suas relevâncias. Não à toa, grandes empresas compraram seus personagens para a contenção de crises. Não à toa, também ficaram conhecidas em ramos onde elas não estavam, como nos jogos eletrônicos. Todavia, quem manda nessa terra, onde Deus e o diabo dividem a guarda, somos nós, as pessoas comuns. Então a Marvel e a DC tinham que construir algo que fizesse com que eu, você e nossos antepassados antes de nós vissem a marca super-herói ligada único e exclusivamente a ela. Foi assim que elas fizeram um grande projeto de marketing e uma estrutura própria no que se revela, no que se refere, né, e revela também de influência midiática para controlar a nossa perspectiva sobre essa marca. Ao fazer isso, ela meio que prejudicou novas empresas que estavam crescendo e também prejudicou artistas independentes que queriam fazer seus heróis e demais personagens. Para não usar o termo super-herói, essas empresas e esses artistas passaram a usar termos genéricos como indivíduos com poderes, pessoas com habilidades, pessoas sobre-humanas, vigilantes mascarados. O negócio era tão louco que até variações e subcategorias do termo super-herói, como super-vilão e demais linhas que levassem essa marca, tinham que ser associadas único e exclusivamente a Marvel e a DC. E quem quisesse usar esse termo, que lutasse. E que procurasse outros termos genéricos para definir. Nada de usar super-herói. Tudo isso garantia que os consumidores associassem super-herói apenas a elas duas. Ou será que não? Mas o calcanhar de Aquiles das duas
estava nascendo aos poucos, pois isso não ia ficar barato. Foi aí então que nos anos final dos anos 80, anos 90 e anos 2000 começou uma enxurrada de figuras meio que opostas a esse monopólios, bipólios, são muitos os termos que usam, né? Meio que foi ferido, porque novos personagens apareciam, novos desenhos se popularizavam, novas perspectivas de entender super-herói iam por aí. Foi nesse contexto que muitas figuras que se tornaram os heróis fora desse eixo ficaram também populares, como Spawn, Hellboy, Power Rangers, Super Sentai, Tokusatsu de maneira geral, e até mesmo animes shonen, que de uma certa forma eram interpretados como um tipo de super-herói, meio que construíram tudo isso, que mais tarde gerou um genericídio da marca super-herói. Por quê? Porque não dá para você fazer uma associação exclusiva de um arquétipo. Porque até então, pela palavra ter vindo do domínio público, ela já era um arquétipo por si só. Ela não era de uma única pessoa. E o termo já determinava o que era um super-herói. E suas variações também. Mesmo se chamar de super-herói, algumas empresas deixavam ali indiretamente que seus personagens eram também super-heróis, como a Dark Rose, né? Isso meio que, de uma certa forma, acabou criando um imaginário de que fora da Marvel e da DC existiam super-heróis. Inclusive a Disney, que hoje é dona da Marvel e que estava do lado dela nesse processo que se seguiu, meio que foi responsável também por este genericídio. Pois caso vocês não lembrem, Os Incríveis veio da Pixar, que é da Disney. E a própria Disney chegou a fazer um filme de super-heróis para a televisão, que foi Sky High, que aqui no Brasil tinha o nome de Super Escola de Heróis, que também de uma certa forma feria a marca, né? Mas se bem que no contexto do Brasil, Estados Unidos são completamente diferentes. Mas eu quis fazer essa referência, não sei porquê, acho que era porque eu gostava desse filme. Mesmo com essa estrutura em desenvolvimento, né? Esse genericídio certo, ninguém arriscava brigar com a Marvel e com a DC, porque elas eram dono da mídia. Mas ao mesmo tempo que a Disney e a DC monopolizavam a marca super-herói, elas meio que cravaram, né? Cravaram e cavaram a própria cova. Pois é aqui que o genericídio dá os seus primeiros passos. Porque a partir do momento que a marca super-herói passa a determinar uma categoria, ao invés de apenas os heróis da Marvel e da DC, isso basicamente torna tudo genérico. E elas nunca faziam nada do produto para elas mesmas, sabe? Foi aí então que nesse cenário apareceu filmes de super-heróis, como o Zoom. Foi aí que popularizou animes como One Piece, Academia de Super-Heróis e muitos outros animes com essa temática. Ou coisas que de uma certa forma é, determinavam essa briga entre bem e mal, entre herói e vilão, entre super-herói e vilão e super-vilão, né? Como, por exemplo, nós temos Dragon Ball, que é um shonen, mas lá tem um personagem que se caracteriza, né, dessa ideia de super-herói, e temos os inimigos que ele enfrenta que se caracterizam como super-vilões. Não só Dragon Ball, mas também todos os outros animes que vieram pra cá tinham a mesma estrutura: heróis contra vilões. Power Rangers também é um grande exemplo disso. Herói do dia, heróis do dia, vilão do dia, super vilão do dia.
e entre outros. Para você ver, por ironia do destino, os super-heróis de outras empresas meio que contribuíram pelo genericídio da Marvel e da DC em torno dessa marca. Porque afinal, estava todo mundo associando os personagens dele, mesmo que não assumidos como super-heróis, as pessoas viam como super-heróis, viam características de super-heróis e determinavam eles como super-heróis, mesmo que em tese suas empresas não vendessem desse jeito, por medo de levarem processos da Marvel e da DC. Porque afinal elas eram a mídia de controle total, né? Elas inclusive têm um grande monopólio nos quadrinhos hoje em dia. As duas têm maior do que todas as outras. É complicado. Até aqui, o terreno do genericídio estava mais do que preparado. Bastava apenas que alguém pegasse o fósforo, acendesse e tocasse fogo no galpão. Mas ninguém tinha coragem de fazer isso. Ninguém tinha coragem de confrontar Marvel e DC. Mesmo com vários exemplos de super-heróis que não pertenciam a elas, que eram vistos, que eram olhados, que eram observados, que eram sentidos como heróis. Ninguém se levantava e dizia: vocês não são mais donos dessa marca. Vocês não podem ser donas de uma categoria. Ela pertence a todos nós e todo mundo vê dessa forma. Em meio a tantos dilemas e caos, surge o protagonista dessa história, S.J. Richard, o dono da empresa Baby Super Babies Ltda. Ele buscava registrar a marca Super Babies nos Estados Unidos. Foi então que ele recebeu uma notificação da DC falando: olha aqui, seu rapaz, você não resiste isso não, ou vai tomar um processo da gente. De mim tá vermelha. Ele, por sua vez, não se intimidou, mesmo com as ameaças de ambos. Então, ele meio que foi pra briga. Ele comprou a briga e falou: vou determinar que isso vire genericídio sim. Isso vai ser de todo mundo, porque já é de todo mundo. Ele então armou um processo em 3 principais argumentos. O primeiro foi que a própria questão da marca ter virado genérica, pois o termo super-herói, no contexto em que estávamos, porque o processo começou em 2024, eles ficaram 50 anos donos da marca, mas aí em 2024 alguém foi lá e afrontou a hegemonia. Em seu primeiro argumento, ele apontou que, seja de forma plural ou singular, super-herói agora é uma marca que pertence a todo mundo. E ele usou o artigo 1064, aspas 3, do título 15 dos Códigos do Consumidor dos Estados Unidos. O segundo argumento dele foi que a marca perdeu a importância. E essa perda de importância está muito ligada ao fato de ter 2 donos de uma marca. Porque ao elas fazerem isso, ao elas tirarem a importância, elas meio que feriram a lei de Laham, que só permite ter um dono. E a guarda da marca estava compartilhada entre as 2. E em terceiro, elas meio que não usaram o que elas registraram. Elas só pegaram, guardaram e proibiram outras pessoas de usar. Então, por não usarem, por terem 2 donos e pela marca ter se tornado genérica, a marca super-herói ganhou um genericídio. Vejam bem, uma coisa que estava em domínio público virou de domínio privado e só depois voltou para o domínio público porque alguém foi lá e provou que tinha acontecido o genericídio. Grandes empresas conseguiram pegar algo que já era nosso, tornar deles, e aí outra pessoa foi lá, nos enfrentou e nos devolveu. Ver questões de domínio público faz com que qualquer pessoa seja a favor do genericídio, pois empresas o tempo todo querem ser donas até do que não é delas.
do que já é de todo mundo. Episódios como esse não vão deixar de aparecer nesse canal. Então fiquem bem atentos, pois virá histórias piores, estranhas, preocupantes, de como empresas fazem de tudo para proteger uma marca. E de que, de certa forma, eu vou acabar convencendo vocês a serem grandes genericidas de tudo. E de, serem a favor de tudo virar de domínio público. Em seu todo. Porque se algo já é de domínio público, por que de alguma forma você precisa lutar para que ele venha ser de domínio público de novo? Ele já é seu. Por que você tem que lutar por algo que já é seu? É o que acontece com o Mickey. Ele já é de domínio público. É o que acontece com o Zorro. Ele já é de domínio público. É o que acontece com o Popeye. Ele já é de domínio público. É o que acontece com o Tintin. Ele já é de domínio público. É o que acontece com o Mickey Mouse. E ele já é de domínio público. Todos de domínio público, mas você não pode usar porque eles possuem marca registrada. É necessário que alguém enfrente essas empresas e, assim como o SDA, consiga tirar esses títulos dela. Basicamente, o que aconteceu com a marca super-herói pode acontecer com qualquer personagem. Basta que ele se torne um arquétipo de uma determinada classe. Assim como o super-herói é. O Mickey precisa ser um rato antropomórfico, preto, que usa short vermelho, com luvas brancas, com sapatos amarelos, com orelhas arredondadas. O Popeye precisa ser qualquer marinheiro que use branco, que use charuto, que coma espinafre. Entenderam? As características dos personagens precisam se tornar uma categoria contundente. Outras empresas e artistas independentes meio que uniram forças para que o super-herói voltasse a ser o que é. E eles precisaram de alguém que juridicamente fosse lá e cortasse o fio de prata de uma vez. Porque, de uma certa forma, eles já tinham pavimentado o caminho para que esse genericídio aconteça. O mesmo deve acontecer com todos os personagens que já estão em domínio público. Edgar Rice precisa perder Tarzan. Disney precisa perder Mickey. E todas as outras precisam perder seus personagens quando eles entrarem para domínio público. O genericídio é o irmão mais velho do domínio público, que devolve para o seu irmão mais novo tudo aquilo que a marca registrada toma. Pois se já é seu, por que alguém precisa tomar de você? Por que alguém precisa cravar como dele algo que já deveria ser seu? É de se pensar. Marcas registradas também deveriam ter tempo limite, assim como o domínio público tem. Por que manter sempre na mão de alguém uma marca? Se elas querem tanto manter isso, por que não criar novas marcas sempre, sempre, sempre? Não estou tentando convencer ninguém a nada. Será que não? Mas essa foi a história de hoje. Quem sabe no futuro não trago mais novas histórias com essa mesma estrutura. De uma certa forma, influenciando vocês indiretamente a criarem um movimento genericida em que todos os personagens que vocês amam, do Mickey ao Popeye, do Tintin ao Gato Félix, da Minnie Mouse a Jenny Porter, do Tarzan a sei lá quem, para que todos vocês usem esses personagens da mesma forma que qualquer um pode usar o Hércules, a Cinderela, Jack Frost e muitos outros personagens que já são de domínio público. Que todo personagem que outrora pertenceu à empresa seja de todos nós, e que ele se torne uma lenda, e que ele se torne parte de nós. É isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Se eu lembrar a senha no mês que vem, eu faço outro vídeo legal. E futuramente eu pretendo mostrar minha cara feia pra vocês. Não dá pra mostrar hoje porque o celular que eu uso pra gravar isso aqui é muito ruim. Às vezes o áudio sai estourado e a imagem sai feia. Mas obrigado pra quem for ver esse vídeo. Até a próxima.
Tchau, pessoal!